Beleza, turma? Então, agora nós vamos resolver uma lista que eu deixei com vocês de derivadas, ok? E essa seria uma lista, de certa forma, básica também, mas para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos aqui, beleza? Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, na nossa lista, então nós vamos fazer as seguintes derivadas. Então, eu tenho a primeira derivada da nossa lista, y é igual a 2x ao cubo mais 4x² menos 5x mais 7. Então, o raciocínio é muito semelhante ao do encadeamento da integral, né? Você fazer a soma de integrais, aqui você vai fazer. Então, você tem o tombo desse 3, você tem o tombo desse 2, e você tem, aqui é só x, vai ficar só 5, e o 7, que é constante, vai virar 0. Então, você tem, tombando 3, 3 vezes 2, x, 2 menos 1, seria, 3 menos 1 seria 2, mais 2, ele tomba para cá, aqui não é negativo, tá? Aqui foi que eu fui mostrar o tombo. Então, você tem 2 vezes 4, x vai dar 2 menos 1, que vai ser 1, menos o 1 aqui faz o tombo dele, mas ele não adianta nada. Então, resolvendo isso, você tem 6x² mais 8x menos 5. Aqui nós estamos derivando, tá? Então, você tem uma y', que é isso aqui. Então, esse é o primeiro. O segundo, nós temos y igual a menos 7 mais 5x menos 5 sobre 2x² menos 3x². Então, aqui você sabe que é 0, né, porque o 7 está sozinho, mais 5, menos o 2 dá o tombo, 2 menos 1 vai ficar só x mesmo, sobre 2, aí você corta esse x com esse 2 com esse 2, menos o 4 dá o tombo, vezes 3, 12, x ao cubo. Ok? Fazendo a limpeza, então aqui nós temos 5 menos 5x menos 12x ao cubo. Ok? Pode até colocar em ordem se quiser, menos 12x ao cubo, menos 5x mais 5. Esse é o segundo. Então, essa daqui é a nossa derivada. Vamos lá. Então, esse aqui é o 1. Esse é o 2, o nosso terceiro exercício. Deixa eu localizar ele aqui. Y é igual a menos x mais 7x, isso tudo elevado à quarta. Muito bem, então aqui a gente tem o seguinte, tá? Aqui você vai entender da seguinte forma. Aqui você tem esse conjunto todo como se fosse uma f de x. Esse conjunto todo é como se ele fosse uma f de x elevado à quarta. Beleza? E depois você vai ter a parte interna, que é como se fosse uma g de x, né? Então, uma g de x vai ser menos x mais 7. Okay? Então, você vai encarar esse menos x mais 7 como se fosse uma outra função, porque você tem uma regra para você seguir aqui. Então, o primeiro passo vai ser você derivar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, você tomba o 4 vem aqui na frente, 4 menos 1, 3. Então, ficaria assim, ó. Ele é 4, então você, primeiro derivando, ela vai ficar 4 menos x mais 7 elevado a 3, vezes. Agora, quando você deriva esse cara aqui, você vai ter que o 7, ele é uma constante, e o menos x vai ser menos 1. Então, no final, vai ficar menos 4, que multiplica menos x, mais 7, a terceira. Entendeu? Então, ó, eu tomei esse conjunto todo, como se fosse uma f de x. Então, ela está a quarta, o 4 ele faz o decaimento aqui e multiplica essa expressão toda elevada à terceira, que é 4 menos 1. E aí você vem e multiplica pela outra, né, que na verdade você tem uma função aqui dentro. Então eu chamei essa função de g de x. Derivo essa g de x dá menos 1, que multiplicando a primeira dá menos 4, que multiplica menos x mais 7 elevado ao cubo.
ok? Então, esse é o nosso terceiro. Vamos para o quarto exercício. O quarto exercício, eu fiz tanta bagunça aqui que eu nem sei onde ele está. Peraí. Y é igual a x quadrado menos 3 elevado à quinta. É o mesmo raciocínio do anterior. Então, você tem que, essa parte aqui, ó, x quadrado menos 3, isso aqui, ó, a quinta, você vai entender como se fosse uma f de x. Só que o que confunde um pouco é o 5 aqui, tá? Porque você tem que fazer o seguinte, você toma esse 5, ele vem aqui para frente, continua multiplicando a função normalmente, x ao quadrado menos 3, e 5 menos 1 dá 4. Agora nós vamos derivar isso, ó. Agora a segunda função vai ser esse cara como se ele não tivesse expoente. Ok? Esse cara aqui como se ele não tivesse expoente. 2 cai aqui para frente, fica 1, menos 3. Então você vai ter 2x e o menos 3 é 0. 2x, o 2 caiu aqui para frente, 2 menos 1 dá 1, 2x. No final, você vai ficar com 10x, que multiplica x quadrado, menos 3, elevado à quarta. Esse é o nosso exercício 4. Nosso exercício 5, você vai ter y é igual a 2x quadrado mais 5x menos 7, isso tudo elevado à nona. Então, a mesma coisa, ó, essa expressão toda como se fosse uma f de x. Então, você vai ter 9, caiu aqui para frente, né? 2x quadrado mais 5x menos 7 elevado à oitava. 9 menos 1. E aí você deriva essa de dentro, como se ela tivesse sozinha. Então, esse 2, ele decai aqui, vai ficar 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 4x mais 5. E esse 7 aqui, ele é constante, ele fica 0, né? Então, você vai ter, no final das contas, o seguinte. Deixa eu ver se eu copiei certo a nossa expressão. Só me dá um segundo. Copiei certinho. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter 9, 2x quadrado mais 5x menos 7 elevado à oitava, 4x mais 5. Isso aqui, entre parênteses, porque é um conjunto que está sendo multiplicado por 9, né? Muito bem. Deixa eu ver a minha colinha, se eu fiz, que eu fiz o exercício antes, né? Eu não sou tonto, né, meu? Eu fiz o exercício antes para a gente não se perder. Ok? Será que cabe o sexto aqui? Vamos lá, o sexto exercício. Ele não vai caber aqui, não. Deixa eu limpar aqui. Sexto exercício. Então, nós temos 1/5 x elevado a 5 sobre 2 menos 1/3 x elevado a 3 meios. Esse é o nosso y. Lembrando que nós temos que derivar isso aqui, tá? Derivar isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é como se eu tivesse o seguinte. Esses 5 meios e esses 3 meios, eles dão um tombo aqui e você tira 1. Então, você vai ter 5 meios, 1/5 x, 5 meios. Quando eu vou pegar 5 meios menos 1, isso aqui é igual eu pegar 5 meios menos 2 sobre 2, que isso aqui, ó, ele é igual a 1. Ok? Então, fica 5 menos 2, 3. E a base é a mesma, né? Menos 1. E aqui eu dou o tombo aqui, menos 3 sobre 2, que multiplica 1/3, x, 3 sobre 2, menos 1. Mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ok? Então, vai ficar 3 menos 2. Então, você, no final das contas, você corta esse 5 com esse 5, esse 3 com esse 3, vai ficar meio x elevado a 3 sobre 2, que deu 5 menos 2,
menos meio, né, porque cortou 3 com 3, x elevado a meio. E aí você sabe, né, para deixar isso bonito, né, para deixar isso elegante, você poderia usar o seguinte artifício. Aqui já termina a conta, mas você poderia usar o seguinte artifício, se você quiser, tá? Você pode usar o seguinte artifício. Quem está por dentro, está por cima. Então, você sabe que quem está por dentro, ó, quem está por dentro, quem está por baixo, está por fora. Então, aqui, ó, como quem está por baixo está por fora, você sabe que é uma raiz quadrada. Você sabe que é uma raiz quadrada. Então, aqui é o quadrado, né? Ó. E quem está por dentro é quem está por cima. Então, você tem, no primeiro caso, um x cubo. E no segundo caso, uma raiz quadrada de x. Como é x cubo e é uma raiz quadrada, sai um x para fora, fica um x. Porque você tem que aqui seria x quadrado e multiplica x. Esse quadrado com a raiz quadrada corta. Então, sai um x para fora. Então, você fica no final das contas assim, ó. Você fica com x raiz de x, raiz quadrada de x, sobre 2, menos raiz de x, que aqui é elevada só a meio, sobre 2. Ok? Você ainda pode fazer assim, ó, se você quiser. Ó. 2, você tem x raiz de x menos raiz de x. Ok? Beleza? Perfeito? Essa é a nossa derivada. A sétima é a seguinte. X ao quadrado menos 5 elevado a 7 meios. X elevado a 7 meios. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, tá? Regra da cadeia. Então, você deriva a primeira ali, né? Você tomba aqui, ó, 7 meios x quadrado menos 5. E aqui eu vou fazer no canto aqui, ó, 7 meios menos 2 meios, que é 1, né? Então, você vai ter 5 meios. 5 meios. Ok? E aí, você deriva esse cara aqui, ó. Derivando esse cara aqui, você tem 2x. Beleza? 2x. No final das contas, esse 2 corta com esse 2. E aí você vai ter 7 que multiplica, você vai ter 7x, x quadrado, menos 5, 5, 2. Quem está por baixo, está por fora. Então, isso aqui é uma raiz desse número aqui elevado à quinta. Então, você vai ter. Você pode fazer isso se você quiser, ou pode deixar assim também, não tem problema nenhum. Vamos deixar assim, vai. 8. 8 é. Aqui que eu não lembro de cabeça, né? Y é igual a raiz de 1 menos x cubo. Ok? Primeiro a gente converte isso aqui, né? Isso aqui é equivalente a y igual a 1 x ao cubo elevado a meio, que é o equivalente à minha raiz aí, né? Então, o meio é a minha raiz. Bom, aí você tem. Primeiro você tomba isso aqui como se fosse um todo, que é uma regrinha, né? Então você coloca meio. Deixa eu voltar, desculpa. Aí você tem 1 menos x cubo, meio menos 1, que vai dar menos meio. E aí você deriva esse cara aqui. Derivando esse cara aqui, você vai ter menos 3x quadrado. Ok? Menos 3x quadrado. Então, vamos lá. Esse cara aqui, no final das contas, fica assim, né? Ó. No final das contas, isso aqui é uma raiz, só que para deixar isso positivo, você coloca para baixo. Então, você coloca assim, ó. 1, que multiplica
1 menos 3, porque isso aqui é uma raiz, né? Só que primeiro você faz esse passo assim, ó. 1 menos x ao cubo. Ele é negativo em cima, ele fica positivo embaixo, sendo multiplicado aqui por 2. Então ele fica assim, primeiramente. Beleza? Primeiramente ele fica assim. Aí você puxa essa raiz aqui, ó. 2, raiz de 1 menos x cubo, que multiplica menos 3x quadrado. E aí você tem, no final das contas, menos 3x quadrado dividido por 2, que multiplica raiz de 1 menos x cubo. Beleza? Essa é a resposta final da sua derivada. Tranquilo? Bom, vamos limpar essa tela e vamos para o 9, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, turma. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que eu não estou achando. Então, essa aqui é a 9ª. Vamos lá. Para o 9. Na verdade, ele vai aumentando o grau de dificuldade algébrica. Não tem nada de difícil isso aqui, né? Então, a 9ª vai ser y igual raiz cúbica de 3x cubo menos 7. Esse é o meu y. Olha, aqui você primeiro faz uma conversãozinha, né? Você já está careca de saber isso, né? O mesmo y, não estou derivando ainda, tá? Vai ser igual a 3x cubo menos 7 sobre 1/3. Aqui dentro, ó. Aqui dentro, você está vendo eu fazer agora, é o expoente 1. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por baixo, está por fora. Então, agora você tem a mesma equação, o mesmo y, é igual a 3x cubo menos 7 elevado a 1/3. Ora, a gente encara isso aqui, eu vou explicar melhor agora, a gente divide isso aqui como se fosse duas coisas distintas. Tudo que está dentro do parênteses é como se fosse uma fx. Tudo que está dentro do parênteses eu vou encarar como uma coisa fixa. Eu fixando, vamos chamar de u, vai. Então, eu vou chamar tudo aqui de u. Bom, como é que você faz? Você deriva, né? Esse u está elevado a um expoente x. Então, você tem o u elevado a um expoente x. O que você faz? Você tomba esse expoente, faz x menos 1 aqui, né? E resolve a primeira parte. Depois, você multiplica pelo u', né? Ou seja, você pega quem está aqui dentro e deriva. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. 1/3 de 3x cubo menos 7 e 1/3 menos 3/3 vai dar menos 2/3. Beleza? Que multiplica. Agora a gente vai nesse cara aqui, ó. 3, que multiplica 3x quadrado, 3 menos 1. E o 7, ele é constante, ele vira zero. Então, você tem aqui, vamos refazer tudo isso aqui, tá? Então, você tem assim, ó, 3x cubo menos 7 elevado a menos 2/3, 9x quadrado. Esse aqui é negativo, esses 2/3. Então, você põe no denominador. Você coloca assim, ó. Então, você coloca no denominador que vai ficar legal. Quer ver? Ó, você faz 9x quadrado dividido por 3x cubo menos 7. E aí, o 2/3 fica positivo. 2/3. Isso aí é um expoente. Ficou assim meio esquisito. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Ficou meio esquisito, né? E, na verdade, ele é um expoente. 2/3. Como é 2/3, quem está por baixo, 2/3. Quem está por baixo, ele está por fora. Então, ele é uma raiz cúbica de quem está dentro, que fica ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Na parte final, o seu y' vai ser 9x quadrado dividido por 3x cubo menos 7. Tudo isso dentro de uma raiz cúbica. Com isso aqui, elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo, turma? Tranquilinho, né? Tranquilinho.
Deixa eu só ver se eu não comi bola em nada. Tudo bem. Esse exercício 9. E aí, nós vamos fazer o 10º exercício. O 10º exercício, deixa eu ver. O 10º exercício é y igual a 6 sobre x mais 7x cubo menos 1, 2, não dá nem para ver, x à quinta. Beleza? Bom, não vamos nem mexer nisso aqui por enquanto, nós vamos pegar quem é o equivalente, não estamos fazendo derivada ainda, nós vamos ver quem é o equivalente dele, né? O equivalente dele, dá para fazer tudo, né? Isso aí, né? Cada pedaço desse polinômio aqui é uma derivada aqui e uma aqui. Você faz independente, faz a derivada desse, mais a derivada desse, mais a derivada desse. Mas antes de escrever essa derivada, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos que é 6, aqui ele está elevado a 1. Para eu colocar para cima, fica x a menos 1. Mais 7x a menos 3. E aqui não pode, ó. Aqui não pode. Aqui eu estou fazendo errado. Vamos lá de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Esse caso aqui é um caso especial, então vamos de novo. Bom, então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o equivalente. Então, a gente tem 6, e você sabe que, no caso aqui, o x é x a menos 1. Não é 6, é 5, turma. Estou olhando errado aqui, deixa eu ver. Tá certo, é 6 mesmo. Então, a gente tem 6x a menos 1 mais 7x a menos 3 mais meio x a menos 5. Menos 5. Então, nós temos o seguinte. Esse menos 1, ele tomba para cá, fica menos 1, que multiplica 6 com menos 1, né, porque eu tiro 1 do expoente, fica menos 2. Mais, que na verdade é menos 3. Menos 3 tomba, menos 3 vezes 7, x com menos 1 vai ficar menos 4. E aqui vai ficar menos 5, que multiplica meio, x a menos 6, porque soma menos 1 ali, né? Menos 1, tiro 1. Então, eu vou ter no final menos 6, x a menos 2, menos 21, x a menos 4, e eu vou ter menos 5 meios, x a menos 6. Ok? Agora, esses valores de expoentes estão todos negativos. Como é que eu faço para ele ficar positivo? Fica menos 6, vem para baixo, x a segunda. Menos 21, x a quarta. Menos 5 meios, x a sexta. Ok? Beleza? Então, ficou todo mundo positivo. Assim, fica mais legal de apresentar.
Beleza? Então, isso aqui é a minha derivada. Esse é o exercício número 10. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Exercício 11 é o seguinte, é x à quinta, x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado. Então, você tem a seguinte condição aqui, ó. Nós vamos chamar esse cara de f e vamos chamar esse cara inteirinho de g. Aqui a gente vai usar uma regra chamada regra do produto. Então, pela regra do produto, você vai fazer o seguinte. Você tem a f que multiplica a derivada. Isso aqui, você vai ter a f linha, que vai ser a derivada de f, que multiplica g, mais f, que multiplica g'. Então, essa é chamada de regra do produto. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, quem é a derivada de f? 5x, o 5 dá o tombo, 5x, a quarta. E a g continua a g, mais 2 ao quadrado. Mais, aí você coloca x à quinta, que é a f, né? Vezes a g. Então, a g, você vai ter 2, que multiplica x mais 2. Bom, fazendo as simplificações que têm que ser feitas, aí você tem 5x à quarta, x mais 2 ao quadrado, mais esse 2 aqui fica 2x à quinta, x mais 2. Esse cara aqui e esse cara aqui são iguais, mas aqui é expoente 1. Ok? Você pode parar por aqui, se você quiser, tá? Isso aqui já é a nossa derivada, mas você pode simplificar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 5x à quarta, x quadrado, mais 2x mais 4, mais 2x à quinta, que multiplica x mais 2. Então, você tem 5x à sexta, 5x à sexta, porque é 4 com 2, mais 10x à quinta, mais 20x. Ok? Isso aqui tudo sendo multiplicado por 5x à quarta, esse parêntese todo aqui, vai dar isso aqui embaixo. Mais 2x à quinta vezes x vai dar 2x à sexta. 2 vezes 2, 4, mais 2x à quinta. 2 vezes 2, 4. Eu coloquei errado aqui, tá? Deixa eu só voltar. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Mais 4x à quinta. Bom, esse cara aqui soma com esse cara aqui, e esse cara aqui soma com esse cara aqui. No final, você vai ter 7x à sexta, mais 14x à quinta, mais 20x. Cinco, 2. Aqui, ó, tá errado. Aqui não é 4, aqui é. Quando você tem um número, deixa eu fazer aqui fora. Ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro vai ser x quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4x. Mais
o quadrado do segundo, que é 4. Então, aqui, ao invés de 2, aqui é 4. Aqui é 4. Que multiplicado por 5 vai dar 20 e não 10, vai dar 20x. Então, aqui, ó, a gente precisa apagar. Aqui, ó, eu preciso apagar. Aqui, ó. Aqui é 20. Que somado com 4 vai dar 24. Ok? Então, essa aqui no final é a nossa derivada. Problema número 11. Beleza? Vamos apagar. E vamos para o problema número 12. O problema número 12, ele é mais trabalhoso do que os outros normalmente. Vai ser igual a y igual a x mais 2 elevado à terceira, que multiplica, não sei se é elevado à terceira, que multiplica x menos 0,5 elevado ao quadrado. Ok? Beleza? Muito bem. Então, a mesma regra do produto. A mesma regra. A mesmíssima. Onde você tem a f' g mais f que multiplica g'. A regra do produto, que é essa aqui. Então, como fica isso? Fica assim, né? Ó. A primeira aqui, ó, que é a nossa f, e essa aqui é a nossa g. Então, você tem que na primeirinha lá, tomba o 3, x mais 2 elevado à segunda. E, nesse caso aqui, mais g. Mais g não, que multiplica x menos 0,5 ao quadrado, que essa é a nossa g, mais x mais 2 elevado ao cubo, que essa é a nossa f. Ó, eu derivei a f e não fiz nada com a g. Agora eu estou derivando a g. Deixa eu voltar aqui, turma. Deixa eu voltar aqui. Agora eu estou derivando a g e deixando a f sem derivar. Então, derivando a g, nós temos 2, que dá o tombo, né? X menos 0,5. Que é esse cara aqui, ó. Eu dei o tombo aqui, ó, na 2, que veio aqui para frente. Bom, agora a gente precisa, de alguma forma, resolver isso, né? De certa forma, aqui, se você para aqui, ó, a sua derivada, ela é 3x mais 2 ao quadrado, x mais meio, menos meio, ao quadrado, mais x mais 2 ao cubo, multiplica 2x menos meio, 0,5, normal. Então, aqui, ó, você pode trazer esse 2 aqui na frente, né? Ó. Você pode trazer esse 2 aqui na frente, que é uma simplificação. Ou traz essa expressão toda para frente. Ok? Fica mais elegante, né? Fica assim, ó. 3x mais 2 ao quadrado, x menos meio ao quadrado, mais 2, trago essa para frente. E levo essa aqui para trás. Fica assim a nossa derivada. Essa é a questão 12. A questão 13, vamos apagar tudo. Questão número 13. Número 13 só aumenta o tamanho, né? Então, você tem y é igual a 2x
quadrado mais 1, tudo isso elevado à quarta. 1/3 x mais menos 2 elevado ao cubo. Essa expressão gigante aí. Então, você tem, nesse caso, de novo, né, a mesma coisa, né? Você tem a regra do produto, que é f' g mais f g'. Ok? Essa é a regra do produto. Como é que eu faço? Primeiro, eu derivo aqui a nossa f. A nossa f vai ser esse cara aqui. A nossa g vai ser esse aqui. F e g. Então, vamos lá. Ó. Derivando vai ser 4, 2x quadrado mais 1, a terceira, que multiplica 1/3 x menos 2 ao cubo. Acabou aí, ó. A g você não mexe. Mas, agora você não mexe na f. 2x quadrado mais 1, isso tudo elevado à quarta, vezes 3, caiu o 3 ali, né? 1/3 x menos 2, isso tudo elevado ao quadrado. Ok? Isso tudo elevado ao quadrado. Muito bem. Aí, nós temos um trabalho braçal gigantesco aí para fazer, tá? Nós temos um trabalho braçal bem grande para fazer aqui. Por quê? Porque essa equação aí, dá para a gente fazer algumas coisas com ela, né? Por exemplo, a gente poderia pegar e multiplicar isso aqui, esse lado aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar e multiplicar isso aqui, né? Então, você vai ter 8x quadrado mais 4, tudo isso aqui, então multipliquei aqui, né? Elevado ao cubo, que multiplica 1/3 x menos 2 elevado ao cubo. Ok? Mais 2x quadrado mais 1 elevado à quarta, 3, 1/3 x menos 2 elevado ao quadrado. Bom, se eu extrapolar um pouco, eu posso multiplicar esse 3 e multiplicar esse 2 por 3. Então, eu tenho aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui a gente poderia fazer assim, ó. 8x para você enxergar, mais 4, isso aqui tal, que multiplica 1/3 menos 2, isso tudo elevado ao cubo, mais 2x a segunda mais 1, isso aqui elevado à quarta, e o 3 multiplicando vai ficar 3x menos 6, tudo isso elevado à segunda. Esse 3 corta, fica x. Vamos primeiro fazer essa distributiva. Ó. Esse multiplica esse, depois ele multiplica esse. E esse multiplica esse, depois ele multiplica esse. Então, você vai ter 8/3 x, esse multiplicou esse, menos 16x. Agora, esse multiplica esse. Aqui está um x, peraí. Aqui tem um x. Então, esse x fica quadrado. 8x, que multiplica 1/3 x, vai ter 8/3 x quadrado. Depois, 8x vai estar 16x. Depois, o 4 que multiplica, vai ficar mais 4/3 x menos 8. Isso tudo ao cubo. Agora, resolvendo isso aqui, ó, nós temos 8/3 x quadrado menos 17 e 1/3
x menos 8. Isso tudo ao cubo. Ok? Agora vamos lá. Mais 2x quadrado mais 1 elevado à quarta, que multiplica x menos 6. Foi 2 menos 6 elevado ao quadrado. Bom, vamos lá. E o exercício 14, tá, turma? O exercício 14 vai ser y é igual a x mais 2 dividido por x menos 2. Enquanto a gente fez todos os exercícios, esse vai ser o último que eu vou resolver por um determinado motivo, que você vai saber por quê, tá? Eu vou ensinar como que você faz o trabalho com software, e aí as outras duas que faltam você faz no software. Entretanto, essa daqui é só para que a gente explique para você a regra do quociente. Então, existe uma regra do... tá? Regra do quociente. Regra do quociente. O que que fala? Quase igual à regra do produto, que é f de x menos f g' dividido por g quadrado. Então, você vai ter a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g dividido por g quadrado. E nesse caso, nós vamos chamar essa aqui de cima vai ser a nossa f e essa aqui vai ser a nossa g. Ok? Então, se a gente vai derivar, o que que a gente vai ter? Ó? No caso aqui, derivando, a gente vai ter a derivada x mais 2, a derivada disso aqui, vai ser igual a 1. E a derivada de g menos 2 é igual a 1 também. Só que aqui nós temos a nossa f e aqui nós temos a nossa g, tá? Bom, então, como que ficaria? Ficaria assim. 1 que multiplica a nossa g de x. X menos 2. Ok? Menos 1 que multiplica a nossa f de x. Eu inverti, tá? Mas é x mais 2. Ficaria assim. E aqui eu vou pegar a g de x, que é a de baixo, x menos 2, e vou elevar ao quadrado. Ok? Então você tem da seguinte maneira, né? Dando continuidade, ó, x menos 2 menos x mais 2. E embaixo aqui nós vamos ter x menos 2 ao quadrado. Se a gente pensar bem nessa aqui, dá para a gente simplificar, né? Eu vou fazer aqui desse lado para ter mais espaço para nós, tá? Então, aqui a gente tem x menos 2, menos, está multiplicando o sinal, menos x menos 2. No final das contas, isso aqui, esse x corta com esse x, certo? E aí fica menos 2, que é menos 4. Ok? Então, na parte de cima vai ficar menos 4. Na parte de baixo, você pode desenvolver aquele parênteses que está elevado ao quadrado. Quando você tem um x menos 2 que multiplica x menos 2, você tem, multiplicando por x, vai ter x quadrado menos 2x. Multiplicando, ó, menos 2x mais 4. No final das contas, ficou x quadrado menos 4x mais 4. Então, isso aqui fica 4 negativo sobre x quadrado menos 4x mais 4. Ok? Essa é a questão 14. Então, vai ficar faltando a 15 e a 16. Mas a 15 e a 16 eu não vou fazer, porque eu vou te mostrar um método que é como que resolve isso
usando o software. Beleza? Vocês estão preparados para se tornarem mestres em cálculo integral? Então, vou mostrar 2, talvez 3 programas para vocês aí, tá? Eu vou compartilhar minha tela. O primeiro programa que você vai procurar aqui é um que chama Wolfram Alpha. Alpha com PH. Você pode procurar integral, derivativo, mas pode pegar o alfa que vai dar certo aqui, não tem problema. Bom, esse é o Wolfram Alpha, ok? Então, vamos supor que a gente queira calcular uma integral. Você pode escrever simplesmente int, que vai sair aqui, ó, ele já está o nome aqui, ó, integrate, integral, pode escrever integral também aqui, ó, não tem problema. E aí você coloca a sua integral, vamos supor que seja x ao cubo. Para escrever ao cubo, você tem que colocar o chapéuzinho, ó. Beleza? Então você pode fazer uma simples, dar um clique aqui, ó, nesse canto. Ele vai simplesmente te dar a integral, te dar a curva, te dar um monte de coisa. Esse programa, ele é gratuito, é uma calculadora, né? Ele é gratuito, só que se você fizer uma conta, ele também te dá o passo a passo para você resolver, mas está aqui, ó, ok? Vamos supor que a gente tivesse aqui, vou colocar uma coisa mais difícil, vai, seno de x ao cubo mais tangente de 2x. Ok? Então, fizemos uma calculeira mais complicada aí, ó. Olha só isso. Ainda te deu mais partes aqui, ó. Ok? Muito bem. Se for uma derivada, você pode escrever derivativo. Escrever derivada de cara, né? Vamos supor que seja 2x elevado à quarta mais 3x ao quadrado mais 6. Ok? Vamos supor que seja isso aqui. Olha só, derivada de 2x à quarta mais 3x ao quadrado mais 6. Você tomba isso aqui para cá, vai dar 4 vezes 2, 8. X menos 1, estou falando da derivada, tá? Cuidado para não confundir. 2 cai para cá, multiplicando esse 3. 2 menos 1 fica só x. E o 6, que é constante, cai fora. Olha a curva disso aqui, ó. E a vantagem disso é que você pode pegar qualquer ponto aqui, ó, que ele vai te dar, né? Ok? Gostou disso, né? Gostou disso, hein? Gostou ou não gostou? Fala a verdade, hein? Quer ver? Deixa eu fazer uma integral aqui, ó. Tá, integral definida. Integral definida, vamos supor que eu queira a função aqui, correto? Ó, deixa eu ver se eu capturei ela. Não, não capturei. 2x à quarta 2x à quarta mais... não, vamos lá, vamos diferente. Vamos fazer diferente. Vamos pegar a que foi derivada. Dava 8x
ao cubo mais 2 caiu 6x mais 6x. Era isso que estava dando, né? E qual o limite? Olha só, o limite de 0 até 2. Ok? Quero uma integral definida. Limite de 0 até 2. Muito bem. Aí você clica. Olha isso. A integral definida de 0 até 2, de 8, aquela função que nós derivamos, né? Ó. Ele vai te dar essa curva aqui, ó. Essa curva aqui. E ela te dá o valor, que é 44 unidades de área. Dentro, se você estiver trabalhando em metro, vai ser metro, né? Então, 44 unidades diárias aqui, ó, que é essa a integral definida dessa curva. Você vê que integral definida, ela faz um pouquinho diferente, né? Ele pega e joga o valor da função aqui, e o limite inferior e o limite superior, ele joga num local aqui. Beleza? Vamos pegar essa função para nós, para a gente fazer em outro lugar. Ok? Então, você tem a integral definida, a integral indefinida, fizemos o primeiro exemplo, e derivada, você pode colocar aí. Só que você tem que fazer o seguinte, tá? Você vai ter que buscar alguns locais, eu tenho um vídeo, talvez eu coloque junto aqui um pedaço dele, de como que a gente trabalha com o Wolfram Alpha. Eu vou ver se tem uma parte boa lá, para a gente colocar junto aqui. Mas estou te mostrando, né? Bom, o outro programa, que é também bem interessante, talvez mais interessante ainda, porque no Wolfram você vai fazer o cálculo, só que você vai ter que ter uma conta. Ele é gratuito, se você vai fazer coisas que são um pouco mais limitadas, né? Mas se você quiser ir fundo mesmo, você deve pagar uma conta, né? Muito bem. Então tem esse programa aqui, ó, chamado Symbolab. Beleza. Aquela mesma integral, ó, integral de 8x ao cubo mais 6 dx. Então, nós temos aqui, ó, 2x à quarta mais 3x ao quadrado mais c. Beleza? Lembra disso? Aí ele fez todos os passos aqui, ó. Ele separou em duas integrais, integral de 8x cubo mais 6x. E aí ele integrou cada uma delas, depois juntou o resultado e somou uma constante C. Beleza? Então esse programa aqui, ó, ele é do peru, hein, meu? Bom, vamos fazer uma mais complicada. Quer ver? Ó, vamos pegar, por exemplo, tá, tem os espaços também, né? Olha só. Olha só isso. Ele vai fazer uma integral por substituição, mas não fizemos ainda. E aí ele te dá aqui o valor, né? Bacana, hein? Vou mudar isso aqui. Vamos jogar uma equação normal, vai. 3x mais 2. Olha isso. 3x mais 2 dx. Separou. Deu 16. E aí, turma? Tranquilo? E derivada é a mesma coisa, né? Derivada você vai pegar... Pode ser isso aqui, ó. Vamos supor que você tenha isso aqui, ó. Vai dar 3, né? Beleza? A derivada disso aqui é 3, porque isso aqui é constante, cai fora. E o x some também, né? Porque caiu um aqui para frente. Olha isso. Ó. Aí te dá o passo a passo. Ó. Derivada de 2 é 0. Derivada de 3x é 3. 3 mais 0, 3. Beleza? Tranquilíssimo, né, turma?
Tranquilíssimo, né? Bom, turma, então agora a gente fazendo o exercício 16, você tem o seguinte aqui, ó. Vamos jogar aqui dentro dessa derivada. Para você fazer derivada, nós estamos fazendo derivada. A 15 e a 16 que eu deixei para trás. Resolvi até o 14, 15 e 16 deixei para trás. Então, você tem dx, aí você está aqui dentro. Vamos jogar uma fração aqui dentro, ó. Porque eu vou escrever a parte da frente e a parte de trás. Então, você tem x, chapeuzinho, ele já vai posicionar 2 lá para você. Clica de volta aqui, ó. Vai para frente uma, né? Mais 3x, mais, ou não, mais não, menos 7. Existe o 15. E aí embaixo é x ao quadrado, x à quarta mais 1. Então, x, chapeuzinho ao quadrado, vai um para frente, mais x, chapeuzinho à quarta, vai um para frente. Um para frente é a setinha do teclado, né? Mais um. Beleza. Feito isso, ó, aqui está escrita a equação de acordo com o que aparece ali na... Esquecendo, né? Está escrita a equação de acordo com o que aparece na nossa lista, né? Aí é só dar um ir aqui, ó. E olha só. Olha só. Ele te mostra passo a passo a regra do quociente. Tá vendo? A regra do quociente é fazendo dessa forma, vai ter a g de x ao quadrado embaixo, ó. Ele pegou essa que é a de baixo aqui, que ele chamou de g de x, jogou ao quadrado e faz aí a resolução, ó. Beleza? Tranquilo? Esse é o exercício 15. Agora, o exercício 16, eu não sei se eu copiei corretamente. O exercício 16 aqui é 1, e aqui embaixo a gente coloca um parênteses, que é assim, ó. Parênteses 7x mais 2, e fora do parênteses a gente eleva, chapeuzinho, eleva ao quadrado. Beleza? Isso aí é a derivada, o nosso exercício 16 da nossa lista. Dá um clique aqui para ele ir. Olha só. Então tá aqui. Ok, ó. Então ele usa a propriedade dos expoentes aqui, né, ó. E é um outro método de resolução e usa a regra da cadeia depois para resolver. Então dá isso aqui, ó. Menos 14 sobre 7x mais 2 elevado ao cubo. Ok? Beleza? Então, dessa forma, nós resolvemos a lista número 2. E daqui para frente, então, a gente vai ter que estudar mais algumas regras, para algumas que são trigonométricas, mas vai ficar mais fácil de você fazer o exercício e você fechar esse exercício. Então, agradeço a atenção de todos e até uma próxima aí. Beleza?